Olá, meus queridos e minhas queridas, meus caros e minhas caras. Eu sou o professor Fábio Brasilino e, de antemão, já falo a satisfação que eu estou aqui participando aí desse projeto Direito em Rede, que é uma iniciativa aí dos servidores públicos da Universidade Estadual de Goiás, do campus de Iporá. Em especial, eu agradeço a professora Mariana, do Centro Universitário do Vale do Araguaia, pelo convite. Também ao dos professores, da professora Lívia Cristina Pereira Silveira e Douglas Mesacasa, e também das professoras do curso de Direito da Faculdade Pitágoras, professora Alessandra Trevisan, e do professor Tiago Giase, aí da Faculdade Catuaí, aqui da minha região. Bom, acredito que a proposta do projeto ela é extremamente interessante, pois estamos vivendo um momento muito atípico, né? Estamos diante de uma situação que a gente acaba não sabendo é, quais são os rumos que nós vamos ter aí para frente, como que o direito privado, como que as empresas vão conseguir superar essa crise. Foram comuns algumas entrevistas aqui na região em que representantes de classes, enfim, dessas empresas chegaram a chorar no ar, porque nós sabemos a dimensão e a gravidade que essa crise vai trazer para a empresa. Né? Diante desse cenário, o meu doutorado, que eu fiz na FADISP, sob orientação do professor Flávio Tartucci, eu trabalhei com um tema que para mim é muito caro, que para mim custa muito, que é o bem jurídico empresarial. Então, na minha tese, eu defendo o bem jurídico empresarial. Por isso, eu me propus aqui hoje, para a gente discutir um pouco, trazer aí algumas primeiras impressões, vamos assim dizer, e algumas oportunidades de diálogo, com o tema aí dos efeitos da Covid-19 e a tutela do bem jurídico empresarial. Beleza? De antemão, gostaria de divulgar aqui o meu livro. Então, essa é a versão comercial da minha tese, intitulada aí Bem Jurídico Empresarial, Função Social, Preservação da Empresa e Proteção ao Patrimônio Mínimo Empresarial. É da editora GEM. Vamos lá comprar meu livro, hein, galera? Entra aí, aproveite que é um congresso online e já coloca no Google lá, Fábio Brasilino, Bem Jurídico Empresarial, e já adquira o livro. Beleza? Pra gente falar, pra gente tratar esse tema e após aprofundar um pouco aí o que de fato nós temos hoje em termos de legislação que vai contribuir na preservação do bem jurídico empresarial, a gente precisa entender o coração da minha tese. Por que eu, na condição de professor Fábio Brasilino, um pesquisador em direito, por que eu cheguei a essa ideia de criar uma tese de proteção e tutela do bem jurídico empresarial? Pois bem, quando eu comecei o doutorado, enfim, quando eu fiz o processo seletivo, fui aprovado, eu sentia uma necessidade muito grande de trazer algumas questões práticas para a academia. Porque o que acontece? Nós, das ciências sociais aplicadas, das ciências humanas, muitas vezes a gente acaba discutindo muito teoricamente algumas questões, e essas questões não necessariamente, lógico que isso é importante, que contribui aí para o conhecimento, mas muitas vezes essas questões não têm uma aplicação prática. Não afeta a vida das pessoas de um modo geral, vamos assim dizer. E nessa época, um amigo meu havia também entrado no curso de doutorado em Química e a tese dele era para descobrir uma molécula que era capaz, enfim, falo molécula porque eu não tenho conhecimento, mas que era capaz de distinguir no organismo as células cancerígenas, né? Então eu falei, puta que pariu, olha o impacto que isso traz para a vida das pessoas. Foi pensando nisso que eu falei, bom, também quero escrever algo que traga alguma contribuição aí, não apenas meramente teórica, mas que afete, ou que pelo menos traga subsídios para toda a coletividade, vamos assim dizer, ou pelo menos para uma parcela da coletividade, mas que tenha uma aplicação prática. Foi quando me deparei com uma seguinte situação, em que era um executivo fiscal e ocorreu uma penhora online, e nessa penhora online foi bloqueado aí em torno, não me recordo, mas em torno assim, de 50 a 100 mil reais de uma empresa, e esses valores eram para pagar os salários dos funcionários. Não preciso falar que meu cliente veio louco no escritório, né? Foi aquela correria, aquela desgraceira, né? O cara já estava com problema, que se ele não estava pagando o tributo é porque a empresa já não estava lá
tão adequada, e assim, financeiramente falando. E também aquele bloqueio ali, de outro lado é sindicato já pressionando, enfim. Pois bem, tentamos de tudo, desbloqueio, demonstrando aí para o juiz e depois para os desembargadores que aquilo ali não seria a melhor opção para preservar a empresa. Entretanto, devido à demora da prestação jurisdicional, acabou que o sindicato fez uma manifestação em dos locais que essa empresa prestava serviço. Ela era terceirizada. Consequentemente, essa terceirizada ela acabou rescindindo o contrato, porque o contrato previa que, em caso de inadimplemento de verbas trabalhistas, seria motivo para a rescisão do contrato, ou seja, a empresa já perdeu esse contrato, já não recebeu, já tinha sido bloqueado aqueles valores. Final das contas, umas 40 trabalhadores, consequentemente 40 famílias foram prejudicados, pois não receberam seus salários nem verbas decisórias, né? Então tá correndo aí na Justiça do Trabalho até hoje, eles tentando receber alguns valores. Eu, diante dessas questões, diante dessa situação e essas questões, eu falei, poxa, eu preciso pesquisar algo sobre isso, e para a gente entender como que o Poder Judiciário pode se comprometer no sentido de preservar essa empresa. E para isso eu queria ver qual que seria essa importância da empresa, né? Nós discutimos muito a função social da empresa, que é um princípio implícito constitucional que surge lá da ideia da função social da propriedade. E eu tinha que entender o que seria o que é a função social da empresa. Para a gente entender o princípio da função social da empresa e o princípio da preservação da empresa, que decorre dele também, então são dois princípios constitucionais implícitos, nós temos que entender o próprio termo empresa. O que significa empresa? O que é a função social da empresa? O que é a preservação da empresa? Para responder essas questões, eu busquei na doutrina italiana de um autor chamado Aschini. E esse autor ele diz que o termo empresa ele tem caráter poliédrico, ou seja, ele tem mais de um significado. Portanto, quando ele, lógico, estava analisando dentro da perspectiva da legislação italiana, né? Mas não custa lembrar que o nosso Código Civil teve como fundamento também, teve como base o Código Italiano, inspiração, o Código Italiano, e ele diz que depende da situação. Em algumas situações, empresa estaria como sinônimo de empresário, então que é o sujeito de direito, né, da relação jurídica, no nosso caso lá do artigo 966 do Código Civil. Ora, empresa como sinônimo de bens, no nosso caso do Código Civil do artigo 1142, né, que é o complexo de bens afetados para atividade empresarial. Ora, como atividade, que a gente não tem um dispositivo legal, mas empresa enquanto atividade. E ele trazia com base no Código Civil italiano, que vale lembrar, o Código Civil italiano regula, além do direito civil e direito comercial, mas também o direito do trabalho, empresa sob o ponto de vista organizacional, ok? Que seria essa interação da empresa aí com o direito empresarial com o direito do trabalho. Isso lá na perspectiva de Aschini. Pois bem, não teria como a gente plasmar esses conceitos para o direito brasileiro sem a sua devida adequação, né? Que senão ficaria um tanto quanto sem fundamento, vamos assim dizer, principalmente porque no caso brasileiro nós temos uma legislação específica, né, sobre o direito do trabalho, então ela não é tratada ali dentro do Código Civil, vamos assim dizer, nós temos uma outra perspectiva do direito do trabalho. Mas, com base na teoria dele, eu procurei um autor brasileiro chamado Bugarelli, que ele vai trazer isso daqui, ele vai, lá na década de 80, ele já vai começar a fazer uma discussão sobre a teoria da empresa e a sua implantação aqui no direito brasileiro. E ele diz que no caso do direito brasileiro nós tínhamos só 3 perfis, né? Que seria empresa enquanto empresário, sujeito de direito, empresa enquanto objeto de direito, que seria o estabelecimento empresarial, e empresa enquanto atividade. Só que isso para mim não me parece suficiente, porque, desculpem, quando eu falo em preservação da empresa, e não é Covid, tá? Pode ficar tranquilo, é alergia mesmo. Quando nós falamos em preservação da empresa, me parece que o sentido constitucional de proteção, o valor constitucional
que nos é trazido, ele tem que ser maior do que esses 3 perfis. Por quê? Se nós pensarmos dentro da própria legislação brasileira, então vamos pensar lá, Lei 11.101, que institui a recuperação judicial e a falência. A própria legislação brasileira, ora ela protege o empresário, ora ela protege o estabelecimento empresarial e ora ela vai proteger a atividade. Portanto, quando nós pensamos em direito das empresas em crise, que no nosso caso atual é a Lei 11.101, a preservação da empresa, que diz lá, é muito mais amplo do que um desses 3 perfis. Então, quando eu digo preservação da empresa, não necessariamente eu preciso entender como preservação do empresário, não necessariamente como preservação do estabelecimento empresarial e não necessariamente como preservação daquela atividade econômica. Estão vendo? Diante disso, eu plasmei aquele quarto perfil que o Bulgarelli utiliza com base lá no direito italiano, as normas do direito do trabalho, que é a empresa no sentido organizacional. E ao plasmar para o direito brasileiro, ao trazer para o direito brasileiro, eu cheguei à conclusão, e por isso eu vou defender o bem jurídico empresarial, que na realidade, do interrelacionamento entre o empresário, que é o sujeito de direito, que atua com o objeto de direito, que é o estabelecimento empresarial, exercendo a empresa, que é a atividade, esse interrelacionamento eu crio uma organização. E essa organização que eu crio é que eu vou defender na minha tese que é um bem jurídico. E que eu nomino como bem jurídico empresarial. Que eu defendo que é um bem difuso. Por que ele é um bem difuso? Vamos pensar, meus queridos e minhas queridas, naquelas pequenas cidades que elas giram em torno de apenas uma empresa. Então, por exemplo, aqui no Paraná tem a Cafelândia. Na Cafelândia tem apenas uma empresa lá, um frigorífico de aves. Quando eu fui dar aula lá há algum tempo atrás, metade da sala trabalhava para essa empresa e metade era funcionário público. Então, quer dizer, aquela organização ali, ela é muito mais importante do que o empresário que está atrás dela, é muito mais importante do que a atividade que está por trás dela, é muito mais importante do que o estabelecimento que está por trás dela. E é essa organização que eu preciso defender, ok? Portanto, quando eu falo em preservação da empresa, esse princípio constitucional implícito, que decorre da função social da empresa, que por sua vez decorre da função social da propriedade, ok? Quando eu falo esse termo empresa, eu estou falando em manter essa organização. E claro que daí na casuística, eu vou ver se ora vale a pena preservar o empresário, se ora vale a pena preservar a atividade e se ora vale a pena preservar o estabelecimento empresarial. Beleza? Vamos usar um exemplo. Vamos imaginar a seguinte situação. Aqui em Londrina, até pouco tempo atrás, havia uma locadora de vídeos e DVDs. Até pouco tempo atrás havia. E ela acabou, né, tornando aquela coisa vintage ainda, enfim, acabou se mantendo por algum tempo e na época que ela foi fechada foi até motivo de reportagem por parte da televisão, ok? Por que foi motivo de reportagem? Porque manteve bastante tempo, né, aquela atividade, e é uma atividade que hoje é impensável. Se hoje questiona-se se a televisão tem muito futuro, quiçá DVD, não é verdade? Entretanto, aquela organização ela tinha uma importância. Então, naquele caso ali, eu teria que sacrificar o empresário? Não. Eu teria que sacrificar o estabelecimento? Também não. Mas naquele caso eu precisaria sacrificar a atividade. Porque essa atividade ela não é mais útil. Estão vendo? Então eu poderia montar, com base na atuação desse empresário e com base naquele estabelecimento, uma forma organizacional de exercer uma outra atividade. Preservei a empresa? Preservei. Preservar a empresa não significa que eu vou manter ela da forma que estava. Porque se eu for manter ela da forma que estava, isso não tem muito futuro. Por que não tem muito futuro? Porque se ela está em crise, é porque algo não deu certo. Se algo não deu certo, algo tem que ser mudado. E algumas outras situações em que o empresário ele é ineficaz ou ele é ineficiente, esse empresário tem que ser afastado.
A própria Lei 11.101 fala da possibilidade de você fazer a transferência de todo estabelecimento empresarial para outro. Em algumas situações, por exemplo, a Lei 11.101 diz que pode o empresário, como uma das formas de se recuperar, ou seja, de estabelecer o seu plano de recuperação, é mediante a venda de um estabelecimento empresarial. Mas se os senhores e as senhoritas forem analisar a Lei 11.101, vocês vão verificar que a todo momento ela tem a preocupação de manter os meios produtivos. Ela tenta otimizar essa organização, ela tenta manter essa organização. Por quê? As empresas, elas têm grande importância dentro da sociedade, porque são elas que nos trazem os bens sociais. E aqui eu não posso pensar os bens sociais apenas como uma empresa que paga tributo, que gera emprego. Vai muito além disso. Por que dentro de uma pandemia nós precisamos manter alguns setores que são essenciais? Porque nós precisamos consumir. Beleza? Portanto, diante dessa dimensão da importância da empresa, aí que nós temos que entender como que o direito, como que as políticas públicas, seja sob o ponto de vista legislativo ou do Poder Executivo e até mesmo do Poder Judiciário, políticas públicas em sentido lato, como que elas podem ser tomadas aí como forma de ajudar a tutela do bem jurídico empresarial. Estão vendo? Então essas legislações, essas alterações ou essas políticas públicas em sentido amplo, elas têm que visar a preservação da empresa, que é essa organização, que é esse bem jurídico que eu chamo de empresarial, que ele é um bem difuso. Por que difuso? Porque nós não conseguimos ter apenas um titular. Então esses bens sociais que são advindos da empresa, a gente não consegue ter a dimensão de sua titularidade. Estão vendo? A gente não sabe quem que efetivamente ele abrange. Beleza? Diante dessas situações, claro que nós sabemos que muitas discussões podem ser travadas. Obviamente, toda a fala ela é tendenciosa, né? Você pegar um professor de direito do trabalho, vocês vão ver alguns outros professores aí, eles vão defender cada um aí o seu ponto de vista, vamos assim dizer. Nós não nascemos do nada, né? Nós somos frutos aí de nossas experiências, e de nossas vivências, enfim. Tem uma amiga que fez um prefácio de um outro livro meu, que eu trabalho a redefinição do poder do Estado frente ao poder econômico, que no prefácio ela diz que um livro, enfim, as nossas criações, ela não nasce do insight ou de noite mal dormida, né? Ela vem aí de uma produção cultural nossa, das experiências nossas. Beleza? Mas, enfim, o que nós temos hoje, então, em termos legislativo e algumas perspectivas? Claro que no tempo limitado aqui da minha fala, até para não cansar os senhores e as senhoritas, não dá para trabalhar tudo, mas eu separei aqui algumas alterações. Delas eu cito aqui uma medida provisória que foi lá logo no comecinho, quando começou todas as questões, que foi a medida provisória número 927, que ela foi dia 22 de março de 2020. E se vocês abrirem lá a medida provisória, vocês vão ver já no artigo 1º que, por mais que ela coloca lá que essas medidas trabalhistas poderão ser adotadas pelos empregadores com o intuito de preservar o emprego e a renda, ok? Me parece que está implícito nesse artigo 1º que a ideia é da preservação da empresa. Claro que se nós estamos falando de uma medida provisória que vai trazer aí providências relacionadas ao direito do trabalho, é óbvio que ela tem que pensar em preservação do emprego, ok? Mas a abrangência e os efeitos dessa medida provisória vão muito além disso, beleza? Então aí, por mais que de certa forma complicou, aliás, para alguns trabalhadores, vamos assim dizer, mas aí, infelizmente, foi uma medida que eu vi com bons olhos para o enfrentamento dos efeitos econômicos dessa pandemia, né? Então ela colocou lá possibilidade de antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, enfim, várias questões que
depois discutiu-se muito, mas o fato é que a legislação ela veio como forma de evitar esses efeitos, ou pelo menos amenizar, ok? Claro que nós temos que pensar que dentro de um sistema capitalista de produção como o nosso, nós temos recursos limitados, mas as nossas necessidades são ilimitadas. E dentro dessa ideia das necessidades ilimitadas, muitas vezes vai chocar ali, por exemplo, um direito individual do trabalhador com uma ideia de preservação da empresa. Cabe a gente ponderar, dentro de uma perspectiva do Alex, qual que seria melhor, ok? Então cabe a gente analisar aí essa medida provisória e verificar o que é melhor para a coletividade. Na sequência nós tivemos também uma outra medida provisória, mas foi um pouquinho depois, foi lá no dia 1º de abril, que é a medida provisória 936. Novamente, no seu artigo 1º, diz que é um programa emergencial de manutenção de emprego e de renda, tá? Coloca ali alguns objetivos, né? Dessa MP. E eu chamo a atenção aqui dos senhores e das senhoritas que foi possibilitada ali no artigo 5º a redução proporcional da jornada de trabalho, consequentemente redução do salário, e a suspensão temporária de contrato de trabalho. Estão vendo? Sob o ponto de vista do trabalhador, isso é terrível, não é? Nós temos que pensar que, em regra, o trabalhador ele não ganha bem. Em regra, ele ganha mal. Ele ganha apenas para sobreviver. Se vocês pegarem dados do Diese, o nosso salário mínimo teria que ser de quase 6 mil reais. E a média salarial brasileira não é essa. Então, a maioria das pessoas, elas ganham para pagar aquilo que ela já comeu. Não é verdade? Então, se a gente pensar em redução de jornada de trabalho, por mais que tenha uma contraprestação aí do Estado, com uma forma de antecipação de eventual seguro-desemprego, né? Enfim, todas as regras que essa MP 936 traz, ou a suspensão temporária, que é o próprio recebimento aí do seguro, mas o fato é que isso prejudica bastante nossos trabalhadores. Mas, enfim, a gente tem que ver, mais uma vez, o que eu quero tutelar, o que eu quero proteger diante dessa situação. Então, eu cito essas duas MPs que trouxeram questões importantes de enfrentamento da crise, né, sob o ponto de vista dos empresários. Enfim, eu tenho amigos e clientes empresários que estavam desesperados, porque eles não tinham o que fazer. Estão vendo? E são várias famílias que dependem deles também, e a própria família deles, né? Então a gente não pode ter aquela ideia de que o empresário é do mal. Pelo contrário, a maioria dos nossos empresários são bons. Quem é mal é a exceção. Aquele vagabundo que não paga as verbas mesmo porque não quer. Isso é exceção. A regra é que eles se preocupam sim. Passam noites sem dormir porque não conseguem, muitas vezes, ter recursos para pagar o salário dos seus funcionários. Estão vendo? Então a gente tem que sair daquela ideia de que o empresário é o bicho-papão. Não é assim que funciona, não. Por que eu digo isso? E por que me preocupa algumas vezes? Nós temos um projeto de lei que é o 675 de 2020, que ele visa suspender a inscrição do Serasa de algumas pessoas. E foi aprovado um substitutivo no Senado, se não me falha a memória, até hoje, hoje mesmo, que hoje é o dia que eu estou gravando esse vídeo aqui, dia 13 de maio, tivemos uma discussão de uma comissão de professores do Brasilcom, e colocaram lá que tem o artigo 6º que suspende a execução de cobrança contra consumidores. Então, quer dizer, você está ferrando com a empresa. Você, pequeno empresário aí que está cobrando alguma coisa, pequeno empresário que está cobrando algum consumidor, você tem que parar a sua execução. Só que o problema é que ele suspende as execuções de forma generalizada. Ou seja, ele está dando autorização para o calote. Não são todas as pessoas que podem ter o direito de ter suspensa aquela cobrança. Concordo que nós temos que ponderar, mas espera lá. Eu generalizar que todo mundo... Então, suspendo todas as ações? Isso me parece absurdo. Tomara que ele não seja aprovado. Temos também um projeto de lei que é bem relevante, que vai trazer aí algumas regras de urgência, o regime jurídico
para o direito privado, né, que é o regime jurídico emergencial do direito privado e as locações imobiliárias, que é o projeto de lei 1179 de 2020, que ele vai trazer aí algumas questões que são importantes para o direito privado. Autores como o professor Flávio Tartucci, quem mais? O professor Simão da USP, já discute que nós teríamos que ter legislações que tratassem especificamente sobre a questão das locações, para não deixar ao bel prazer, vamos assim dizer, do Poder Judiciário. O que eu aplico teoria da imprevisão? Quando eu tenho que reduzir ou quando eu não tenho que reduzir o aluguel? Isso é um problema, né? Vamos pensar em shopping center que ficaram aí 45 dias fechado sem nenhum rendimento. Como que eu pago um aluguel? Por mais que o shopping center tenha lá, já é um padrão de que o valor que é cobrado, ele é com base no faturamento, mas ele tem um valor fixo também. E como que fica aquele pequeno empresário que ficou sem efetivamente ter nenhum rendimento, como que ele paga o aluguel? Estão vendo? São todas essas questões que o Poder Judiciário vai ter que enfrentar e já vem enfrentando. Tem alguns grupos de pesquisa de São Paulo que já vem verificando o posicionamento do Tribunal de São Paulo quanto a isso. Beleza? Fora isso, eu vou citar aqui algumas ações que talvez seja importante aí para os empresários, enfim, que podem colaborar com os empresários. Vou começar aqui pelo Paraná, já que eu estou falando do Paraná. O Paraná, pelo Fomento Paraná, então se você entrar no site do Fomento Paraná, você vai ver lá que tem um programa chamado Paraná Recupera, em que permite aí solicitação de alguns créditos, tá? Claro que não são valores muito consideráveis, mas enfim, vou citar aqui, o empregador informal ele pode ter um crédito aí de R$ 1.500 com taxa de juros de 0,41 ao mês e a liberação em 3 parcelas. O empreendedor formal já vai para 3 mil com essa mesma taxa de juros. E o empreendedor formal que tenha mais de 12 meses, 3 mil para quem tem menos de 12 meses. Com mais de 12 meses já vai para 6. Para quem é microempresa já vai de 6 a 20. Banco da Mulher Paranaense de 6 a 20 e Banco do Empreendedor, micro e pequenas empresas, de 20 a 200 mil reais. Portanto, nós temos linhas que todas aí, 0,41, 0,91, 0,76, 0,68, são linhas de créditos que visam ajudar e frear esses efeitos da Covid. Vi aqui também no portal do G1 um programa de empréstimos a juros zero para autônomos e pequenas empresas que foi aprovado aí em Foz do Iguaçu. Essa notícia é do dia 3/4, tá? Então eles vão aí tentar fomentar uma ajuda aí no plano municipal, beleza? Já verifiquei aqui também que em Goiás há também um plano. Então o governo de Goiás ele disponibilizou também linhas de crédito para apoiar os empreendedores goianos durante a pandemia desse novo coronavírus. Ou seja, todos os entes federados estão, de certa forma, atuando, tentando combater esses efeitos do coronavírus. E tudo isso, ao que me parece, a nossa preocupação ela tem que ser de proteger o que eu chamo de bem jurídico empresarial. Então eu viso tutelar e proteger o bem jurídico empresarial, pois as empresas são importantes para toda a sociedade. Esses bens sociais advindos das empresas, que vão muito além de pagar tributo e gerar empregos, eles são necessários. Dá tristeza no coração ver aqui em Londrina tiveram alguns restaurantes que são tradicionais que fecharam, que me deu uma dor no coração tamanha. Estão vendo? Pois esses restaurantes muitas vezes trazem até uma memória afetiva para nós. E isso é importante. Beleza, meus queridos? Não quero mais tomar o tempo dos senhores e das senhoritas. Qualquer questão que queiram, anotem meu e-mail aí, é professor por extenso, brasilino com s, @gmail.com. Acredito que nós estamos vivendo momentos muito difíceis,
E parabenizo mais uma vez a iniciativa desse projeto, é um projeto brilhante para a gente conversar um pouco, dialogar um pouco aí sobre algumas questões relacionadas à pandemia e vamos avante. O importante, meus queridos, é a gente não desanimar. Mais uma vez agradeço na professora Mariana ao convite e a oportunidade e a paciência de todos vocês. Muito obrigado.